Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar estudos científicos do nosso mundo moderno com o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o fim dos tempos e a eternidade. Para iniciarmos a reflexão de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Cristo, que a Tua luz se faça presente em nosso coração, em nosso ser, que consigamos de fato refletir e aprender, aplicando em nossas vidas esses ensinamentos benditos que nos fazem evoluir, sermos melhores a cada dia. Abençoe a cada um que nos acompanha, que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos ler a primeira leitura para a reflexão, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Até o fim. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. E é necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos de divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de o aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor uma extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda um enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se as contribuições dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas no caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Que assim seja. Olha que texto consolador temos hoje. Todos nós seremos anjos. Todos um dia vamos perseverar ao fim. E qual é o fim? O fim é nos tornarmos seres o mais perfeito possível junto a Deus. Ou seja, a angelitude, né? Nós vamos caminhar nesse processo. A grande questão é que nós temos um livre-arbítrio. E aí, o fim maior, que é essa evolução, pode muitas vezes ficar prejudicado por nossas escolhas errôneas. E, acima de tudo, esse texto vem falar de persistência. Perseverança. Ou seja, quando nós continuamos insistindo, mesmo mediante os percalços, dificuldades, dores, aflições que fazem parte da vida. Se nós sabemos que estamos no caminho certo, que aquela atitude, aquele pensamento, aquele sentido da vida está nos direcionando para o bem, para o amor, persistir é a resposta. Emmanuel deixa muito claro: ninguém vai receber como presente de Deus, sem esforço próprio, a angelitude. Ninguém vai simplesmente, por favores divinos, ser favorecido em detrimento de todos os outros irmãos de humanidade que estão ainda no caminho e também precisam se esforçar para crescer. Deus é perfeitamente justo e bom. É puro amor, bondade, entendimento e acolhimento. Ele nos dá a liberdade de fazermos agora ou às vezes até de estacionarmos por um tempo, aumentando o nosso sofrimento,
por nossas ainda fraquezas. Mas o fim, né, esse caminho para o fim é de melhoria. E nós temos um prazo para estacionar também. Ninguém fica parado para sempre. Vêm as dores, as convulsões, as dificuldades, até as mudanças de vida ou de planeta, se for necessário. Mas, de alguma forma, nós vamos sair da inércia em algum momento para continuarmos essa trajetória. E é interessante nós pensarmos nesse fim como o fim da existência nesse planeta, fim dessa vida no corpo. Todos esses fins, ou seja, o término do tempo no corpo, ou o término do tempo de existência desse planeta, de forma alguma significam o fim das nossas experiências. Nós continuamos aqui, acolá, seja onde for, continuamos aprendendo, passando por experiências, atraindo e repelindo pessoas, situações que nos fazem trabalhar, evoluir, com as dores, com amor, com carinho, com tudo que nós atraímos e nos rodeia, né? E é claro, nós temos como escolher, desde que façamos as escolhas da perseverança no bem, né, no correto. Essa perseverança no bem, ela está intimamente relacionada, a gente refletia ontem no Evangelho, intimamente relacionada com fazer o bem ao outro e não pensar somente na gente, né? Qualquer pequena coisa, pensar no animal, na natureza, pensar no vizinho, pensar no transeunte da rua, pensar no colega de trabalho, no familiar, pensar em pessoas desconhecidas muitas vezes que estão passando por tantas dores e dificuldades muito maiores do que as nossas. Fazer algo, pensar, de preferência, falar e agir, né? Sem ação também nada acontece. Ou seja, façamos a nossa parte, porque aí, na persistência do bem, mesmo com as quedas, mesmo com os tropeços, Deus está sempre nos ajudando e vamos chegar lá. Cedo ou tarde, chegaremos lá. E dentro desse contexto, temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito, psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é o fim dos tempos. Grandes multidões se preocupam nos dias de hoje com o fim dos tempos. Esperam ansiosos uma transformação, um dia em que algo transformará para sempre os destinos da raça humana. Respeitando todas as ideias de nossos irmãos, muitas vezes esquecemos que o dia marcado para tudo isso é o dia em que decidirmos de vez abraçar a transformação moral com toda a força de nosso ser. Grande sensacionalismo sobre o fim dos tempos marca a mídia, mas sabemos que apenas estamos em transição de ciclos evolutivos, onde, se nos dedicarmos para sermos mais bondosos, conseguiremos avançar juntos para uma época melhor. Amemos, dediquemo-nos às causas superiores e construamos um mundo melhor sem perder o próprio tempo em pensar no fim, pois somos espíritos eternos. É pensando e agindo no bem que conseguiremos verificar as mudanças de que tanto necessitamos. Que assim seja. Como complementa a nossa reflexão do Evangelho esse texto, né? Olha só, até hoje nós vemos muitas pessoas pregando o fim dos tempos, o retorno, entre aspas, de Jesus na forma material, os céus se abrirão, enfim, coisas físicas, materiais marcando o término dos tempos atuais. E a mídia, que sempre quer mais audiência, custe o que custar, nos traz muitas vezes só notícias ruins e perspectivas calamitosas, né? Nossa, com isso agora as chances de uma guerra mundial que acabará com o mundo está iminente. Quer nos alarmar sempre. Não que alguma dessas coisas não possa acontecer, pode ser que aconteça, mas nada disso é o fim. Nada disso será o término das nossas experiências e de crescimento e elevação. E acima de tudo, isso só acontecerá se for a vontade de Deus por alguma razão. Nada será por acaso. Mas vamos pensar, pode ser, e eu acredito pessoalmente com grandes forças, que isso não aconteça.
e que a gente continue passando por problemas, dificuldades, dores, ainda guerras, até que nós aprendamos e que a gente tenha essa regeneração das pessoas que estão na face do planeta. Nós não sabemos, daqui a uma geração pode ser que esteja tudo diferente, né? Pode ser que tudo tenha mudado, que tenhamos um planeta muito mais amoroso, que as guerras sejam coisas do passado. Isso vai acontecer um dia. Então, apesar de todas as dores e dificuldades, o fim dos tempos, ele acontece dentro da gente. Nós temos que ter o fim dos tempos das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas fraquezas. Ou seja, é o trabalho íntimo dentro de cada um que vai transformar o mundo do lado de fora. Se cada indivíduo trabalhar em si com persistência, como acabamos de falar, para o bem, para se melhorar, isso vai se refletir do lado de fora, na família, na cidade, no estado, no país, no mundo. Então, é do indivíduo que começa a transformação. Se eu e você fizermos um pouquinho melhor do que já fizemos, pensarmos um pouquinho mais no outro além da gente, fazendo bem para além de nós mesmos, estamos persistindo na regeneração e transição planetária, que é tão falado, né? Essa transição planetária para um mundo de regeneração nada mais é do que a transformação dos seres que habitam a face da Terra. E isso acontece de forma gradual, nós nos melhorando e, claro, com muitos desencarnes que acontecem naturalmente, outros seres virão, que com certeza serão melhores também. E a gente vai transformando o nosso planeta Terra num lugar melhor, com certeza, com a graça de Deus. Então, dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: A teoria de uma consciência eterna natural. A base psicológica para uma vida após a morte natural. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Mind and Behavior, que quer dizer Jornal da Mente e Comportamento, pelo autor Brian Ellman. Bem, o que esse artigo científico traz de reflexão muito interessante? Que existe no mundo científico uma teoria da consciência eterna natural. Essa consciência eterna natural seria a nossa continuidade da mente após a morte do corpo. E, claro, existe essa crença de diferentes formas. Uma das formas de pensar sobre isso é que a mente continua após a morte do corpo, mas o tempo não é mais o mesmo, como é aqui na Terra para nós. Então ele vive em um momento eterno, entre aspas, né? Porque a mente já não está mais presa à matéria. Então, não tem mais cérebro físico, mas a mente continua. Então, essa continuação da existência após a morte do corpo físico, ela vem de encontro de várias filosofias a favor, né, de várias filosofias e de religiões, e o autor defende que isso não contradiz a existência de Deus, tá? Que existem reflexões, e isso é trazido no artigo, de conectar a religiosidade, a espiritualidade, a existência do divino, de Deus, do sagrado, com a continuidade da mente após o corpo físico, né? Nessa atemporalidade. Então, são reflexões, nós já trouxemos aqui vários artigos mostrando evidências científicas da continuação da vida após a morte do corpo, né? Pessoas, experiências de quase morte, crianças que lembram da existência passada com provas muito irrefutáveis, né, daquela existência anterior e assim por diante. Tantas pequenas provas que nós temos ao longo, né, da vida, e se uma delas está comprovada, é o que basta, porque nós já temos a evidência de que a alma, o ser, continua após a experiência do corpo físico. Ciência e espiritualidade, onde cada vez mais continuar caminhando juntos, de mãos dadas, para a evolução do ser integral como um todo que somos. Façamos então a nossa prece de encerramento.
Senhor Deus, gratidão por tua luz e amparo. Abençoe a cada um que nos acompanha nas suas necessidades. Abençoe os mentores e anjos de luz que nos guiam. Olhe por aqueles que mais sofrem no mundo e que saibamos levar o bem, a tua luz, aonde formos e a cada um. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.